controle é uma necessidade de monitorar e criar intervenções por meio de dados coletados. Este vídeo irá mostrar um exemplo de como controlar a temperatura de um silo de grãos por meio da técnica de PI, interferindo e modificando a temperatura quando necessário. Para a realização deste experimento, utilizaremos uma caixa sifonada para banheiro com o intuito de simular o silo, bem como as bolitas para simular os grãos. Inicialmente, começamos por serrar um cano no tipo cotovelo e o transformamos em uma luva para uma futura conexão. Depois, demos o acabamento da extremidade serrada para um melhor encaixe. A conectamos em uma caixa sifonada que vai representar nosso silo. Em seguida, iniciamos o processo de montagem do circuito, onde utilizamos uma ponte retificadora RS204, um optoacoplador 4N25, um optoacoplador MOC 3020, um circuito CMOS 4093, 3 bornes de 2 polos, um borne de 3 polos, um PIC 18F 4550, um conversor TTL USB, um oscilador de 4 MHz, um potenciômetro de 10K, um resistor de 10K, um resistor de 3,3K, um resistor de 47K, um resistor de 1K, um resistor de 220, um resistor de 330, um capacitor de 100 nanofarad, um BT 139, um dissipador de calor, uma caixa sinfonada, um sensor LM35, um secador de cabelo de 1000 watts. Agora vamos ao secador. Primeiramente devemos identificar onde está a parte responsável pelo banco de resistência, o ventilador. Separamos os dois circuitos, passamos cola de silicone próximo à saída de ar do secador e o acoplamos à caixa sinfonada pela luva. Em seguida, conectamos o sensor de temperatura LM35 ao circuito e o inserimos no interior do silo com as bolitas, quer dizer, grãos, para monitorar a temperatura. Foi feito um pequeno furo na lateral para passar os fios do sensor. Utilizamos uma lâmpada para que conseguíssemos verificar a potência entregue ao banco de resistências no interior do secador por meio da sua intensidade luminosa. Depois, implementamos a fórmula matemática do controlador PI em nosso código e isso foi algo que demandou tempo. Muito tempo. Finalmente, conseguimos implementar a fórmula. Agora, testamos o controle da potência entregue ao banco de resistências pelo potenciômetro de 10 kΩ. Depois do circuito ter funcionado, demos ao projeto um acabamento final. No acabamento, substituímos o potenciômetro do dimmer acoplado na tomada pelo potenciômetro de 10K utilizado anteriormente. Agora, testamos o controle da potência entregue ao banco de resistência pelo dimmer. Este dimmer será o responsável pelo set point, ou seja, por setar a temperatura desejada pelo usuário. Depois, os dados da temperatura no sensor, a temperatura setada pelo dimmer e os valores calculados na ação de controle e o erro entre as temperaturas são processados pelo PIC e enviados via USB para o notebook, onde são plotados em um gráfico para análise em tempo real. Bom, agora vamos para a parte do gráfico. Só para deixar as coisas bem claras, a linha em azul no nosso gráfico, ela representa o sensor de temperatura que nós inserimos aqui no nosso silo. Em vermelho, nós temos o nosso dimmer, que é responsável por setar a temperatura que nós queremos. Em verde, aqui embaixo, próximo a zero, é o erro, que seria a diferença entre a temperatura que eu quero e a temperatura setada. E em laranja, aqui, nós temos
a ação de controle, que é responsável por fazer exatamente o controle da quantidade de energia disponibilizada para o banco de resistências ali para se fazer o aquecimento dentro do silo. E agora, para nós demonstrarmos como eles interagem entre si, pela ação de controle, eu vou estar alterando o nosso dimmer e setando uma outra temperatura. No caso, aqui eu setei uma temperatura próxima a 75 graus. Quando eu fiz isso, nós podemos verificar algumas coisas acontecendo, como por exemplo, a linha vermelha, por ela ter ficado muito superior à linha azul, momentaneamente o erro aumentou, porque a diferença entre as temperaturas se tornou maior. Isso levou a ação de controle a subir, porque precisa se mandar maior potência ao banco de resistores para que se possa ter um maior aquecimento dentro do silo. E isso lentamente pode ser verificado que nós estamos conseguindo obter resultado porque a temperatura no interior do silo está aumentando gradativamente conforme o tempo passa. E ao mesmo tempo, o erro diminui proporcionalmente porque a diferença entre a temperatura que eu setei e a temperatura no interior estão se tornando cada vez mais próximas, levando o erro a ser próximo a zero. E é isso, nós podemos acompanhar tudo isso acontecendo graficamente através da porta serial.